É nosso convidado no 00, João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e com quem vamos também conversar sobre os temas principais que hoje estão na ordem do dia, mas também os temas futuros relacionados com o desporto em Portugal. Obrigado por estar aqui connosco, ter aceito este nosso convite do 00 para falarmos sobre desporto. E a minha primeira pergunta até se prende com o lado pessoal. Quando teve este convite, sentiu-se logo aguçado de não o poder rejeitar, recordando o seu passado como dirigente no Oliveira de Douro e a paixão que tem pelo desporto? Sim, antes de mais, queria agradecer o convite. É para mim um prazer enorme estar aqui a conversar com o 00, um portal do desporto, do futebol que acompanho, julgo que desde os primeiros dias da sua fundação, como adepto do desporto e adepto do futebol, e queria também deixar essa palavra de reconhecimento e de parabéns pelo trabalho que têm feito, porque de facto têm marcado a diferença e têm dado muita informação e também têm dado visibilidade a um patamar do desporto e do futebol que não tem tanta visibilidade e tanto mediatismo. Aceitei o convite porque ele de facto é desafiante e sentia na altura que podia contribuir para melhorar alguns aspectos do sistema desportivo português. Acredito que o trabalho que tem sido feito ao longo dos anos, não só pelo Governo, mas também pelas organizações desportivas, pelas principais organizações desportivas, federações desportivas, Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, e pelo próprio também pelas parcerias entre o desporto e a educação, em alguns projetos específicos, como o desporto escolar e as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas, têm feito, de facto, um trabalho que considero positivo, mas há, de facto, algumas reformas que importa colocá-las a ver a luz do dia e quero dar esse contributo e, portanto, senti que, pela experiência que tive como dirigente de um clube de base local, que é a realidade. Mas que até teve uma grande reformulação, inclusive com um novo estádio. O deixar obra feita, que já o fez nesse sentido, é algo que para si é primordial para esta legislatura? Sim, eu tenho um sentido muito prático da política e olho para a política com o dever de ter objetivos, cumprir objetivos, apresentar resultados. E foi um pouco isso também que procurei fazer quando dirigi o clube. Como estava a dizer há pouco, um clube que tem uma realidade muito idêntica a 90 e tal % dos clubes em Portugal. Geri e enfrentei as mesmas dificuldades de 90 e tal % dos clubes e quero também representar muitas dessas reivindicações naquilo que são as respostas que, à frente da pasta do desporto, posso e tenho o dever de propor ao Governo e à Assembleia da República. É uma Secretaria de Estado e há muita gente que defende que devia ser um Ministério. É de facto esta abrangência é limitativa, o facto de estarmos a falar de ser uma Secretaria de Estado e haver tanto problema por resolver? Bom, ser um Ministério ou ser uma Secretaria de Estado, julgo que o mais importante é saber se o governante, neste caso a Sra. Ministra Adjunta de Assuntos Parlamentares, que é quem tem a tutela principal do desporto, da juventude e do desporto, e o Secretário de Estado que a acompanha, têm ou não a força política e também a estratégia certa para poder fazer as reformas que o desporto precisa. Acho que mais importante do que... Não é um nome? Não, não é o nome. Julgo que nesta orgânica do Governo o desporto está bem organizado, está bem representado pela Sra. Ministra Adjunta de Assuntos Parlamentares, que de facto tem dado uma força grande àquilo que temos já conseguido em apenas 5 meses e meio. O Sr. Secretário de Estado, trazendo aqui dois temas muito recentes, os casos da criança de Famalicão e o caso da criança de Estoril, o Sr. Secretário de Estado falou e recorreu à sua rede social, Twitter, para falar de uma intolerância implacável que o Governo tem que fazer e tem que ter. Pediu explicações ao Famalicão, o Famalicão reagiu, ficou satisfeito com aquelas justificações? Bom, acima de tudo, as minhas reações, quer ao caso da criança que se viu na contingência de despir a camisola para entrar num estádio de futebol, quer o que se passou este fim de semana também, numa situação de intolerância com outra criança, é mesmo isso. Os estádios, os recintos esportivos em Portugal, têm que ser espaços livres para as nossas crianças. Não podemos sequer acompanhar tentativas
de normalização de situações que não podem ter lugar nos nossos recintos esportivos, neste caso concreto nos estádios. As crianças, o futebol é uma modalidade desportiva, o desporto tem valores muito nobres, valores universais, e queremos passar esses valores para as gerações mais jovens. E, portanto, acredito muito que as crianças têm que ter um acesso livre, de expressão livre, nos estádios de futebol, nos recintos esportivos. E por isso é que as minhas reações focaram muito a condição da criança e da sua liberdade, que tem que ser total, naquilo que é o acesso, a possibilidade de expressão futebolística, de expressão daquilo que é a sua preferência clubística num estádio de futebol, num recinto esportivo. Pedi esclarecimentos às entidades, não só ao clube em causa, o clube promotor do jogo, mas também à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e também à própria Liga, que é a organizadora da competição. Todos responderam e gostaria muito que, no caso da criança que foi impedida de entrar no estádio com a camisola do seu clube de preferência, fosse atendido aquilo que é, e o centro das atenções fosse mesmo o esclarecimento prestado pela Autoridade contra a Violência no Desporto. E o comunicado da Autoridade clarifica a situação. Quando tentamos impor sempre o aspecto securitário de forma cega e acrítica em cima do aspecto que é outro pilar naquilo que é política de segurança nos recintos esportivos, que é a da hospitalidade, chegamos ao exagero de olhar para uma criança como olhamos para um outro adepto de futebol, okay, um adulto. Isso não pode acontecer. A questão central, independentemente, passou-se naquele jogo de futebol, podia-se ter passado noutro jogo. O clube em causa, nunca houve aqui uma tentativa de colocar o clube em causa numa situação frágil. Pelo contrário, eu tive o cuidado de não citar nunca o nome dos clubes nas reações que tive, mas quis sim chamar a atenção para aquilo que não pode tornar a acontecer, que é a intolerância com uma criança. E este comunicado diz que uma camisola, no caso, não é um adereço. Sim, o adereço é aquilo que pode ser dispensado à entrada de um estádio. Uma camisola de jogo, se não tiver nenhuma mensagem ofensiva, como alguns adereços têm, que infelizmente também vamos vendo de vez em quando em alguns recintos esportivos, mas no caso concreto não era disso que se tratava. Mas julgo que o mais importante foi, e também gostaria de sublinhar este avanço, houve a tomada de posição da autoridade, que funciona aqui como um regulador para as organizações, para as competições. Essa nota técnica, que é uma recomendação da autoridade, a tomada de posição da autoridade contra a violência no desporto, foi enviada para o organizador, a Liga, e para todos os clubes, e portanto, onde transmite aquilo que acabei de dizer. E julgo que isso foi bem assimilado pelos clubes e julgo que demos um passo em frente. O caso da criança de Estoril é bem diferente. O caso da criança de Estoril tem contornos diferentes, mas também aqui o que deve centrar as nossas atenções e a nossa intervenção, e a intervenção também da autoridade contra a violência no desporto, é o facto de haver ali um momento de intolerância com um pai e uma criança de pouca idade, que são imagens que, obviamente, que geram uma revolta em todos nós. E, portanto, quer a minha reação, quer a própria ação da autoridade, será, obviamente, feita dando oportunidade aos visados de se defenderem, como tem que acontecer, mas, acima de tudo, é censurar momentos de intolerância, principalmente contra crianças. Há quem diga ou há quem defenda que estes casos pudessem ser mais práticos na atitude de processos sumários, por exemplo, sanções aos clubes, que acabam por ser os promotores do jogo. É difícil, neste caso, o Governo poder meter-se numa prova que é profissional e sequer independente e que tem os seus planos de segurança também independentes, aprovados pelos clubes? Bom, em primeiro lugar, o Governo pode intervir de acordo com a lei, não é? Claro. A Lei da Segurança, a Lei 39 de 2009, define o âmbito de atuação das entidades desportivas que são tuteladas pelo Governo, a saber, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e também o Instituto Português do Desporto e da Juventude.
E também a Liga organiza a competição, a primeira e as competições, a primeira e a segunda Liga, com base num Estatuto de Utilidade Pública Desportiva que o Governo conferiu à Federação, que a Federação Portuguesa de Futebol subdelegou na Liga. Não pode haver aqui, não podemos ter regulamentos que funcionem ao arrepio daquilo que é a legislação e da utilidade pública desportiva. Por isso, julgo que estes episódios, o primeiro já teve uma consequência, a autoridade notificou a Liga e os clubes como procederem naquelas circunstâncias e clarificou o aspecto do adereço e da camisola. No caso concreto do incidente deste fim de semana, como eu também informei, a autoridade vai agir, abrindo um processo contra os postos infratores e, obviamente, o processo irá decorrer e as pessoas têm direito à defesa, como é evidente, estamos no Estado de Direito, mas a autoridade vai agir. Nenhuma situação passou impune, de acordo com a legislação que temos em vigor. Claro. Um dos temas que podemos dizer que seja premente para esta legislatura é a centralização dos direitos televisivos. Eu sei que é a Liga que está com isso, mas preocupa-o a que ponto o Governo, na anterior legislatura, indigitou os clubes a tentarem acelerar ao máximo esse processo? É algo que os clubes também já identificaram. Acha que esse vai ser o ponto primário para que possa haver uma assimetria também maior nos clubes no futebol profissional? O desejo do Governo é que sim. De facto, os clubes precisam de aumentar as suas receitas próprias, não ficarem tão dependentes das receitas, das transferências dos jogadores, porque isso limita a sua competitividade no plano internacional. Portanto, julgo que é uma análise que o adepto mais atento faz e é uma conclusão também fácil de tirar. A centralização dos direitos televisivos tem como objetivo aumentar a receita dos clubes, de todos os clubes da primeira e da segunda liga, e aproximando, ou melhor, reduzindo a diferença entre aqueles que recebem mais e aqueles daqueles que recebem menos, reforçando as receitas daqueles que recebem menos, mas também permitindo que os clubes de maior peso comercial e de massa adepta possam ainda ter mais receita do que aquela que têm hoje. Mas temo que no fundo, olhar para o próprio umbigo que até agora os clubes foram fazendo nas negociações independentes, possa, no fundo, não ter uma boa homogeneidade se cada um quiser manter a sua bitola como acontecia até agora? Bom, por um lado, a centralização dos direitos televisivos será feita por concurso e também procura responder àquilo que é o respeito pelo funcionamento do mercado de concorrência. Claro. Do lado dos clubes, os clubes têm feito aquilo que está ao seu alcance, têm cumprido o seu papel, têm feito a negociação de acordo com a sua força desportiva. Agora, todos os clubes anseiam que a centralização dos direitos televisivos lhes permita ter mais receita do que aquela que têm hoje. E o Governo colaborou há um ano com o decreto-lei que veio fixar os prazos, quer para o lançamento do concurso, quer para a entrada em vigor da comercialização centralizada dos direitos audiovisuais, e daremos o apoio possível que tiver ao alcance do Governo para que esse objetivo seja cumprido. Falou, e muito recentemente, falou sobre umas novas medidas para as SADs e para os projetos de investimento que aconteçam nas SADs. Juntamente com outros grandes problemas que existem no desporto, como o combate à viciação de resultados e tudo por aí, mas sente que esta entrada do investimento às vezes desconhecido é algo que os clubes devam estar em alerta máximo e é essa a vontade do Governo? Sim. O Governo tem alguns objetivos de curto prazo e todos eles estão em marcha. Promover a igualdade de género no desporto, o desporto português, o crescimento do desporto português em todas as modalidades e também no futebol precisa muito de maior presença feminina. Deixe-me lhe perguntar concretamente como é que esse passo deve ser dado e pode ser dado para que as mulheres, simultaneamente, se não forem profissionais, possam ter também uma carreira em simultâneo.
Bom, para cumprirmos esse objetivo, para sabermos quais são as melhores políticas públicas e as recomendações a fazer às organizações esportivas, o Governo criou um grupo de trabalho formal entre o desporto e a igualdade, que em janeiro irá apresentar as propostas de políticas públicas, algumas delas responderão à sua pergunta, e também as recomendações ao setor. Acima de tudo, é importante que as mulheres cheguem aos lugares de poder do desporto. De facto, há modalidades onde o número de atletas femininas já está na média europeia. Há modalidades em que a presença de atletas femininas está longe da média europeia. Mas é preciso colocar as mulheres nos lugares de poder no desporto. Nós temos só 15% dos treinadores são mulheres. O país tem mais de 60 federações desportivas, só 3 é que são presididas por mulheres. Se formos olhar a percentagem de árbitras, também é muito reduzida. A presença de mulheres nos lugares mediáticos do desporto, da imprensa, também ainda é reduzido. E se formos comparar com a média europeia, vemos que temos ainda um caminho longo pela frente. E, portanto, precisamos dar passos maiores. E para isso, como disse, constituímos esse grupo de trabalho. Convidamos a doutora Leila Marques, atleta paralímpica, médica, alguém que tem sido uma impulsionadora também da igualdade de género no desporto, e queremos caminhar muito nesse sentido, porque sabemos que o crescimento do desporto português dependerá do sucesso destas medidas que vão ser anunciadas em janeiro. Depois, uma outra reforma também que é essencial, falamos há pouco, sobre o combate à violência no desporto. O Governo, em breve, apresentará na Assembleia da República um novo pacote de medidas de combate à violência no desporto. E agora, respondendo diretamente à questão que me colocou, há 2 reformas também que são essenciais, que também em breve chegarão à Assembleia da República. A primeira, não a primeira destas 2, mas que se junta às outras que falei, é a criação da plataforma de combate à manipulação das competições desportivas. Em 2015, o Parlamento Português ratificou um compromisso que Portugal tinha assumido no Conselho da Europa, de criar, neste caso, uma unidade técnica autónoma que funciona fora da tutela das organizações desportivas e que tenha um grau de autonomia elevado para combater a manipulação dos resultados esportivos, que junte o Ministério Público, os órgãos de polícia criminal e toda a informação que circula no meio do desporto, por exemplo, informação sobre as apostas desportivas, que pelos casos que já são públicos ao longo dos anos, sabemos que é um fenómeno que infelizmente já influenciou resultados esportivos em algumas modalidades. E já tivemos consequências disso no futebol profissional. Exatamente. E, portanto, essa plataforma de combate à manipulação de competições esportivas é fundamental, é um grande passo no combate à corrupção desportiva. Esperamos que dentro de pouco tempo chegue à Assembleia da República para que a Assembleia da República possa discutir e aprovar esta proposta do Governo, como também a revisão do regime jurídico das sociedades esportivas. A revisão do regime jurídico das sociedades esportivas tem alguns objetivos. O primeiro é de equilibrar a relação de forças entre o clube fundador e as sociedades anónimas e o investidor. O investidor, quando o investidor é maioritário no capital da sociedade esportiva, nós vimos, desde a criação, desde a primeira lei das sociedades esportivas, desde o primeiro regime jurídico, foram criadas cerca de 130 sociedades esportivas em Portugal. Esmagadoramente, perto de 100 sociedades anónimas esportivas, as restantes sociedades por cotas, sociedades esportivas por cotas do unipessoal. E vimos muitos clubes tradicionais a cair, alguns deles morreram desportivamente, outros que se tentaram reerguer, ressuscitar, e de facto os seus dirigentes foram heróis da forma como lutaram. Os Belenenses é um grande exemplo que aqui é um exemplo, como é evidente, o exemplo mais mediático talvez, mas os dirigentes que lutaram para que o seu clube não morresse definitivamente, reergueram, e temos bons exemplos e, portanto, esses dirigentes também, o trabalho que têm feito merece uma palavra de elogio. E, como lhe estava a dizer, queremos equilibrar, porque há muitos clubes fundadores que se queixam que as sociedades esportivas não cumprem os acordos que foram celebrados com os clubes fundadores, e o atual regime jurídico, de facto, não tem um regime sancionatório
que seja eficaz, que é essa a grande razão de queixa dos clubes fundadores, e também falta uma entidade fiscalizadora que garanta também a aplicação da lei fora do recurso a tribunal. Queremos também que a revisão do regime jurídico determine um regime de idoneidade para acionistas qualificados, para administradores e gerentes das sociedades esportivas. Como é que na prática consegue, no fundo tem que haver quase uma espécie de certidão que demonstre o passado daquela pessoa? As propostas em concreto serão conhecidas quando a proposta de lei chegar à Assembleia da República, mas posso adiantar que estarão definidos os requisitos mínimos para que alguém possa ser um acionista qualificado, um administrador e um gerente de uma sociedade esportiva, e a entidade fiscalizadora, que for designada para fiscalizar a aplicação do regime jurídico das sociedades esportivas, irá ter que se pronunciar de forma vinculativa sobre a pessoa em causa ou a empresa em causa que queira ser acionista qualificado ou sócio qualificado de uma sociedade esportiva, ou administrador ou gerente. Será também instituído um regime de incompatibilidades para que determinados dirigentes esportivos, determinados agentes esportivos, pessoas ligadas a apostas esportivas ou à intermediação de jogadores, não tenham presença nas administrações e gerências das sociedades esportivas, ou seja, o regime de incompatibilidades que queremos instituir é para afastar conflitos de interesses. Um outro eixo da revisão do regime jurídico é também para instituir aqui normas de transparência e de publicidade. Porque quando estamos a reforçar os direitos do clube fundador e instituir normas de idoneidade, de incompatibilidades, de transparência, de publicidade, estamos também a reforçar imensamente os direitos dos sócios dos clubes fundadores, que passarão a ter informação e garantias que hoje não têm. É evidente que, ao mesmo tempo que queremos introduzir estas novidades, queremos também salvaguardar que as sociedades esportivas continuam a ser de interesse para os investidores e para o mercado, porque é aí também que os clubes têm que se financiar. Ouvimos muitos clubes fundadores, clubes com boa relação com as sociedades esportivas, outros com relações praticamente cortadas com as sociedades esportivas, clubes que se reergueram. Ouvimos sociedades esportivas maioritárias, portanto, constituímos um grupo de trabalho, recebemos as propostas. A proposta que chegará certamente à Assembleia da República será muito representativa daquilo que pensa o setor. Já aqui falamos sobre a centralização dos direitos esportivos e vi muito recentemente falar, a responder sobre a questão do IVA dos bilhetes, da bilhética que os clubes gostariam que fosse reduzido, e o Sr. Secretário de Estado disse que esse não era o ponto, até no fundo, o contraciclo económico que aconteceu também no próprio setor. Mais do que perceber essa ideia da redução do IVA dos bilhetes, que já percebi que não vai avançar, queria-lhe questionar sobre efeitos do projeto Bazooka que possam vir para que os clubes possam ter um outro acompanhamento de ajuda por parte do Estado, que reclamaram durante o período pandémico, e agora também com este período de inflação, que inevitavelmente também vão ter algumas dificuldades. Bom, a questão da descida da taxa de IVA para os bilhetes dos jogos de futebol, dos espetáculos de futebol, tem duas dimensões. A primeira é saber se, de facto, essa redução iria ser refletida na descida do preço final de venda ao público. Sim. A segunda dimensão tem a ver com o momento, como disse, o país enfrenta uma escalada inflacionista que tem a ver com o impacto, no caso da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia, os que têm a ver com o aumento, sobretudo, dos custos energéticos, e, na verdade, considero que não é prioritário neste momento estar a defender a descida da taxa de IVA só para este setor, independentemente da opinião que possa ter, se concorda ou não que a taxa de IVA aplicada nos preços de venda ao público pudesse ser a taxa reduzida.
Mas o contexto que vivemos, julgo que aconselha-nos bastante a percebê-lo e a agarrar determinadas medidas em detrimento de outras. E o apoio aos clubes poder ser outro que não, nesta fase, poder haver outro tipo de apoio que não a redução da taxa de IVA. Agora, o Governo, em todos os pacotes de medidas que tem lançado de apoio às empresas, não excluía o desporto. Pelo contrário, as sociedades comerciais que cumprem os critérios de acesso às medidas, muitas delas também são da área do desporto. Não estão afastados, têm os mesmos direitos. Depende muito de se cumprem ou não cumprem os critérios de apoio. E sei lhe dizer que, no caso da pandemia, muitos clubes desportivos beneficiaram de apoios, ou do layoff simplificado e de outras medidas de apoio à tesouraria de alguns clubes, de algumas empresas, algumas sociedades desportivas. Agora, a questão que coloca é se o Governo quer construir um pacote específico de apoio aos clubes, às sociedades desportivas, os clubes, neste caso, das sociedades do desporto do futebol profissional. Julgo que o que faz sentido é fazer aquilo que o Governo está a fazer. É construir um pacote de medidas, no caso das empresas, dirigidas àquelas que estão a sofrer mais com esta escalada inflacionista, mais concretamente com o impacto dos custos energéticos. São níveis diferentes de desporto, no seu entender? Aquele que é o futebol profissional e que, economicamente, eu julgo que o Presidente da Liga, pelo menos, apresentou valores a rondar 1% do PIB português, que significaria os clubes de futebol profissional, e os outros, que são a grande franja do desporto português, e que também significam muito dinheiro, não só dos pais que viajam por esse país fora, do investimento que fazem, mas há uma diferença acentuada aqui? Há realidades distintas. A primeira e a segunda liga são competições profissionais e a relação das sociedades, aliás, para competirem nas competições profissionais, é obrigatório constituir uma sociedade desportiva, uma sociedade anónima, uma sociedade por cotas. Portanto, as outras competições não obrigam uma sociedade desportiva. Ou seja, a relação das sociedades desportivas com o Estado, com o organizador da competição, é toda ela diferente daquilo que é a realidade dos outros clubes. A realidade dos outros clubes é muito associativa, é muito também suportada no apoio dos próprios municípios, das juntas de freguesia, do apoio direto do associado. Os beneméritos locais. Exatamente, os beneméritos locais. A base do nosso desporto é uma base associativa. É essa. E, portanto, são duas realidades distintas. Julgo que quando falamos, por exemplo, da criação de sociedades esportivas, nós vemos hoje sociedades esportivas, desde o patamar do futebol distrital até à Primeira Liga. Muitos questionam, mas qual é a operação comercial lucrativa que um clube que está numa divisão distrital pode oferecer a um investidor? Qual é o interesse que um investidor pode ter, partindo do princípio que o investidor vai querer remunerar o capital que investe num clube, numa sociedade desportiva que é constituída num clube que está numa competição distrital. Por isso é que nós, na revisão do regime jurídico das sociedades desportivas, vamos propor que, para além das duas formas atuais de sociedades desportivas, sociedades anónimas, sociedade por cotas impessoal, em que o clube é o único sócio, os clubes possam constituir sociedades por cotas, onde o clube continua a ser o sócio maioritário e principal, mas poder ter outros parceiros privados para evitar que muitos clubes encontrem nas sociedades anónimas a única saída para o seu projeto. Sim. Isso é uma forma também de respeitar e de olhar para a realidade distinta daqueles clubes que não competem na primeira e segunda liga. Queres melhorar o dirigismo, equipas técnicas, a média também desse capítulo relativamente à Europa? É um dos processos que vai fazer com que casos como, por exemplo, não aconteceram em Famalicão e no Estoril sejam cada vez menos, ou seja, se tivermos um melhor dirigismo, se tivermos uma classe mais informada, vai fazer também com que os adeptos possam também estar mais informados? Sim, há lutas que são contínuas. Por mais medidas de força e eficazes que o Governo tome, por exemplo, no campo de combate à violência,
julgo que ninguém está a contar que acabemos com a violência no desporto. Mas é uma luta contínua, temos que continuar a travá-la. No caso do nosso dirigismo, eu julgo que vivemos um bom momento, porque o desporto português já exporta dirigentes, Sim, sim. que, pela sua competência, pelo seu talento. Julgo que temos que continuar a travar esse caminho de procurar mais e melhores dirigentes, mas também é justo dizer que se há um ciclo em que podemos dizer que temos uma boa classe dirigente, não só nos clubes profissionais, porque quando emitimos a nossa opinião, quem nos ouve fixa-se muito naquilo que é a resposta no pequeno universo dos clubes profissionais. Mas eu refiro-me naquilo que é o universo total dos clubes desportivos em Portugal. Hoje temos uma classe dirigente com mais competências, alguns deles muito talentosos e por isso são convidados para dirigir outros clubes desportivos um pouco por todo o mundo. E também, vamos lá ver uma coisa, o sucesso dos nossos clubes naquilo que são as competições internacionais e até na forma como conseguem formar e depois transferir jogadores e fazerem um encaixe comercial muito interessante e financeiro nessas transferências, deve-se muito também ao talento dos nossos dirigentes. Eu julgo que é um trabalho também contínuo, que não vai começar nem vai acabar, é contínuo, mas que vivemos um momento positivo e também acho que isso é justo reconhecer. Tenho aqui dois temas até de forma quase muito prática, mas eu diria também capitais importantes. Carreiras duais e o ciclo olímpico que estamos a vivê-lo. Falou de grosso modo, eu não tenho a certeza se o tema já chegou ao Conselho de Ministros, mas uma verba a rondar os 30 milhões de euros para o próximo ciclo olímpico, juntamente com as carreiras duais e as queixas que muitas das vezes os atletas têm, que alguns chegam a esse ciclo olímpico, mas que simultaneamente podem não conseguir apresentar resultados em virtude de não conseguirem ter o desporto e a sua carreira em simultâneo. Vamos ter, na sua ótica, melhores resultados olímpicos se tivermos estas carreiras duais melhor organizadas? Bom, em primeiro lugar, dar a informação de que o Governo já aprovou, em Conselho de Ministros, o financiamento da preparação olímpica e da preparação paralímpica. Estamos a falar na preparação olímpica de 22 milhões de euros para o objetivo Paris 2024 e para a preparação paralímpica 9,2 milhões de euros também para Paris 2024. Trata-se do maior aumento de sempre ao financiamento da preparação olímpica e paralímpica. Houve aqui um crescimento assinalável. Na ordem da ordem de que porcentagem tem noção? No caso da preparação olímpica, de 18,5 milhões de euros para 22 milhões de euros. Isto tem um impacto médio de cerca de 850 mil euros por ano a mais em cima daquilo que foi o ciclo anterior, da média anual do ciclo anterior. E na preparação paralímpica estamos a falar de uma diferença de quase 3 milhões de euros. Portanto, aqui de facto revela a aposta do Governo também na preparação paralímpica. Quais são os ganhos que resultam do aumento deste financiamento, deste aumento histórico? Os ganhos vão sobretudo para os atletas, para as bolsas dos atletas e dos seus treinadores e também para aumentar a sua participação em provas internacionais que lhes permitam a qualificação para os Jogos. Possivelmente até maior competitividade com certo, atletas são os Jogos. Certo. E também responder àquilo que tem sido os resultados dos últimos tempos de uma jovem geração que é muito promissora em várias modalidades que nos próximos 2 anos podem garantir alguns atletas também nos Jogos. E para isso também é preciso investir nessa nova geração e o aumento do financiamento permite isso tudo. E, portanto, o que nós queremos, no fim, é termos mais medalhas. Mas isto não basta meter dinheiro em cima da preparação olímpica para termos mais medalhas. Sozinhos. É um aspecto fundamental, mas não é isso que, do meu ponto de vista, deve ser cobrado logo, mas sim o número de atletas que vamos ter nos Jogos, quer atletas olímpicos, quer paralímpicos, o número de modalidades que passam a ter
presença nos jogos, face ao ciclo anterior. Há outros números, a média de idades e, portanto, os resultados que os atletas Mas acha atingem. que este valor e estes resultados mais à frente que os atletas podem ter pode fazer com que os ciclos olímpicos sejam mais duradouros para estes atletas? Muitas das vezes nós víamos atletas que participavam num ciclo olímpico e, ok, consegui a minha meta de carreira e agora vou seguir a minha outra carreira. E estes apoios podem fazer com que o nosso nível de desporto aumente também no número de atletas nessa continuidade? Sim, porque um atleta que, com esta proposta que o Governo apresentou, que vai ser contratualizada entre o IPDJ e o Comitê Olímpico de Portugal e o Comitê Paralímpico, permite que um atleta que nos Jogos, independentemente do seu resultado, tem direito durante algum tempo à bolsa. Mas o apoio do Governo, neste caso ao projeto olímpico e ao alto rendimento, não se esgota no financiamento da preparação olímpica e paralímpica. Falou há pouco numa área importante, e eu queria falar das unidades de apoio ao alto rendimento na escola, que é um investimento que o Governo, Educação e Desporto, tem feito ao longo dos anos e é a base dos resultados que estes jovens desportistas portugueses têm tido em várias modalidades. As unidades de apoio ao alto rendimento na escola permitem conciliar a condição de atleta-aluno, em que há um compromisso também da escola, permitindo que um atleta que tenha que faltar às aulas ou faltar aos exames para um estágio nacional, uma competição internacional, possa fazê-lo e depois seja compensado pelos professores da cadeira e a unidade é dirigida por alguém indicado pela direção do agrupamento, ou seja, a direção do agrupamento aqui é um dos parceiros essenciais nestas unidades. Isto faz com que o grau de confiança do aluno e da família neste projeto aumente consideravelmente e os números são muito expressivos. Nós temos desde logo vai haver uma criança feliz. Exatamente. Consegue ser um atleta de alto rendimento entre o 5º e o 12º ano. E ter aulas na mesma. A taxa de sucesso escolar, sucesso académico, é superior a 90%. Em todos os anos de escolaridade é superior à média nacional. Ou seja, as famílias confiam muito neste projeto. Eu já passei por muitas unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas e os pais estão lá todos em peso a dar a palavra de reconhecimento e a dizer que este sim é um projeto de futuro. E assim, estes atletas não ficam retidos ao longo do seu percurso académico porque, a certa altura, têm que optar entre o percurso académico ou o alto rendimento. Conseguem conciliar e depois passam para o patamar sénior no alto rendimento. Números. Temos, neste momento, cerca de 740 atletas de alto rendimento nestas unidades. Temos 23 unidades. O Governo, recentemente, há cerca de 3 meses, passou a rede de 19 para 23 unidades, uma rede de cobertura territorial nacional, muito capilar, e estamos a falar de, como disse, cerca de 740 atletas, entre o 5º e o 12º ano, que representam 43 modalidades. Muita coisa. Portanto, se for ver os resultados dos jovens desportistas que têm conseguido resultados históricos a nível internacional, em várias modalidades, vai reparar e vai saber que eles passaram ou ainda estão nas unidades de apoio ao alto rendimento na escola. E este projeto é um projeto que importa muito ter visibilidade, que o país o conheça e saiba que o Estado tem investido, e as federações desportivas também, os pais, os atletas, as escolas, têm investido muito neste projeto, porque ele é essencial não só no percurso académico, mas também no alto rendimento. E essa aposta é uma aposta também prioritária para o Governo. Uma última pergunta relacionada com o Mundial 2030. Vimos-lo há umas semanas em Espanha, a visitar o Museu da Seleção Espanhola. Eles têm lá uma Taça do Mundo. Com certeza nós também iremos ter, quem sabe, em 2030. Mas como é que está esse processo e a importância desse processo para Portugal, para o desporto português? Bom, como disse, a candidatura ao Mundial de 2030, a candidatura conjunta com a Espanha, é um objetivo de país. Trata-se de um mega evento desportivo que tem um impacto que vai para além do impacto desportivo, o impacto social, o impacto económico. Acreditamos muito que a candidatura conjunta Portugal-Espanha saia vencedora
pela força que tem e também pela capacidade de organização que ambos os países têm e o reconhecimento que têm a nível internacional. Esse é o grande trunfo, no seu entender? Não só as fases finais das últimas Ligas dos Campeões, algumas das últimas, mas também o Euro 2004? Acho que tudo isso são bons trunfos. Quer o sucesso dos clubes, quer o sucesso das seleções, quer o sucesso dos eventos que, por exemplo, no tempo de pandemia, a UEFA encontrou em Portugal um reduto seguro para organizar as fases finais da Liga dos Campeões. Isso diz bem do reconhecimento que a UEFA tem na capacidade organizativa da nossa federação e do desporto português e do Estado português. Como também, obviamente, no caso espanhol, também temos bons exemplos de grandes eventos esportivos que são organizados em Espanha. Juntar estas duas forças, que têm tanto reconhecimento internacional, pode, obviamente, levar à vitória da candidatura e acreditamos que conseguiremos. Não estamos próximos da decisão, mas está a ser trabalhado com todo o empenho e com toda a competência e todo o profissionalismo. Há muita gente que diz que Espanha soube muito alavancar, na altura, os Jogos Olímpicos de 1992, com os filhos desses Jogos, não é? Que depois acabaram por se transformar em enormíssimos atletas. Portugal já teve a hipótese do Euro 2004. Havendo esta capacidade de podermos ter um campeonato do mundo, será uma grande alavanca para que a própria comunicação em torno das grandes massas possa fazer com que tenhamos mais desportistas? Eu estou a lembrar-me também dos jogos da CPLP, por exemplo, dos jogos da lusofonia, mas um campeonato do mundo é sempre um campeonato do mundo. Sim, um campeonato do mundo tem um impacto global e, obviamente, tem um valor reputacional imenso, máximo, diria, e trará ao país um conjunto de ganhos, diretos e indiretos. Mas falou, no caso espanhol, antes e depois dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Este ano será o ano que teremos o maior número de eventos esportivos internacionais. Nunca se realizaram tantos eventos esportivos internacionais em Portugal como em 2022. A pandemia recentrou o nosso país como um dos principais destinos de eventos esportivos internacionais. E eu queria fazer aqui a ponte para as outras modalidades. O handball tem uma candidatura conjunta, também com a Espanha. Há a pretensão de outras federações de... Temos o Campeonato Mundial de Judo. Temos a Gimnastrada também, em 2027. Temos um conjunto de eventos de escala europeia e mundial que estão a caminho de Portugal. Isto não só tem um impacto económico e social, mas também tem um impacto desportivo muito específico na modalidade. Potencia o crescimento da modalidade aqui no nosso país. E julgo que, se olharmos para as outras modalidades, para o handball, por exemplo, que é um exemplo mais visível, quer em termos de clubes, quer em termos de seleção, temos tido um avanço muito significativo e para isso tem contribuído a experiência internacional que os nossos atletas vão tendo não só nos clubes que representam no estrangeiro, mas também nas competições que vamos organizando em Portugal, como ainda recentemente o Campeonato Sub-20, que realizamos em Portugal e chegamos à final com a Espanha. Como também o Euro Sub-16, que foi organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol, que a nossa seleção conseguiu também um grande resultado no Sub-16 feminino. Portanto, podia estar aqui a dar um conjunto de exemplos noutras modalidades que nos interpelam para a conclusão de que estamos a viver um novo ciclo que, por diferentes fatores, foi iniciado a partir de 2022. Sim, o Sr. disse muito recentemente de que foi o desporto, durante o período da pandemia, foi o setor que esteve em contraciclo, enquanto todos estiveram mais parados. Como atividade económica, as exportações dispararam nos anos de 2020 e 2021, nos anos mais fortes da pandemia, e também, olhando para aquilo que é a recuperação que as modalidades têm tido face aos números pré-pandémicos de 2019, sei que, neste momento, algumas modalidades, algumas delas principais, mais representativas, têm mais praticantes hoje que tinham em 2019. Mas se olharmos só em termos de número de empresas na área do desporto, o volume de exportações, o desporto funcionou em contraciclo.
e, portanto, tem também que ser olhado como um setor da atividade económica. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por ter estado aqui connosco. João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que esteve no 00 para também uma pequena entrevista.